Pessoal, eu vou colocar um vídeo aqui, porque eu falar é uma coisa, o meu amigo Isaac Levi falar, um guia em Jerusalém, um historiador, um amigo que eu conheci lá em 2000, meu Deus, faz tempo que eu conheço o Isaac Levi. Eu vou colocar o vídeo dele, pessoal, acompanhe ele nas redes sociais, ele mora em Jerusalém, ele mostra um pouco a rotina terrível de ir para abrigos, aquela coisa toda. Então eu vou colocar um vídeo dele falando do governo atual brasileiro, tá? E depois do vídeo dele eu vou dar algumas palavras aqui também. Então tem 7 minutos mais ou menos o vídeo dele. Sente aí, eu vou colocar ele, o Isaac aqui, ó, na edição, tá certo? Vou pedir aqui o seu Ahavt, deixa aqui o seu Ahavt, é de graça, não dói, você me ajuda, e siga o Isaac Levi lá nas redes sociais. Fique aí com o vídeo dele, fica até o final, que depois do vídeo dele eu vou dar aqui também alguns comentários, tá bom? E com esse sofrimento, né? Mas outra notícia, agora eu chego no ponto dessa live, que depois eu vou postar até um vídeo para vocês, é a respeito do governo brasileiro, que infelizmente, cada vez mais, não é que o Lula tem mostrado que ele não gosta de Israel, mas ele tem se colocado como um inimigo de Israel, inclusive. E eu quero fazer algumas colocações históricas a respeito do relacionamento entre o Lula, né, e Israel. Veja, o primeiro grande problema que a gente teve foi há quase 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, o Lula estava em Israel, e ele veio aqui para fazer uma visita em Israel e Palestina. E em Israel ele se negou a visitar o túmulo de Theodor Herzl, que é diria que o criador do sionismo moderno. Escreveu um livro aí falando que os judeus, isso no século XIX, deveriam voltar à sua terra, que era a única maneira de termos a nossa segurança. E depois de tanto sofrimento, de holocausto, de pogrom, 6 milhões de judeus mortos, o sonho deles se cumpriu, enfim, e os judeus voltaram para sua terra. O sionismo. Vou por aqui por debaixo, menos vento. E tem um túmulo dele aqui que é muito respeitado por essa visão, por esse sonho de trazer os judeus de volta para sua herança histórica, que é a sua terra. E veja que o Lula, há 20 anos atrás, ele se negou a visitar o túmulo desse sionista, né, precursor do sionismo moderno, mas ele foi à Palestina, em Ramallah, no túmulo de Yasser Arafat, que era um terrorista convicto, responsável pelo tinha sangue dos inocentes israelenses nas suas mãos, e grande, eu diria, face, rosto da causa palestina. Então, para Israel isso foi uma dor muito grande, e a gente já vai passar pelo vento. Eu lembro vocês de compartilhar essa live aí com seus amigos, para eles saberem a verdade desse relacionamento entre o Lula e o Brasil. E agora vocês sabem que após o dia 7 de outubro de 2023, a gente teve também uma situação muito infeliz, onde no dia mais triste, né, que a gente tem desde o Holocausto, com o maior número de inocentes mortos, desde o Holocausto, por um grupo terrorista, extremista, Lula ele disse que Israel cometia esse genocídio, que Israel era como que os nazistas, banalizou o Holocausto. Então ele foi considerado em Israel persona non grata, isso quer dizer que ele não pode entrar em Israel. De todos os países do mundo, o único país que o Lula não pode entrar é Israel. Bom, e agora nessa semana ele fez declarações que ele se colocou no caminho da contramão dos países livres e democráticos, né? Porque ele disse que Israel, ao atacar as instalações nucleares iranianas, estava agora e assassinas. Então eu acho que nisso eu estou de acordo com ele. Realmente o Brasil está como gás agora no que tange as suas lideranças. E isso tudo em Israel, claro, é muito triste. Eu acho que é muito triste ainda mais para os brasileiros, né? De um lado está a morte, de um lado está a luz, de outro lado está as trevas, de um lado está uma democracia que respeita as minorias, os direitos humanos, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa e de culto, e de outro lado está uma ditadura xiita, teocrática, onde as mulheres são obrigadas a cobrir os cabelos, onde não há liberdade religiosa, onde não há liberdade de imprensa. Então, qual que são os interesses? E eu não quero nem entrar no ponto de que existe boatos de que o próprio Brasil, quando aquele navio iraniano atracou, né, um navio militar, uma embarcação militar atracou no Brasil contra a vontade de todos os países, em todos os países ele não podia atracar, mas no Brasil ele atracou. Existem pessoas que acreditam que o Brasil forneceu urânio para o Irã. Então não quero entrar nisso porque são boatos, mas enfim. Então veja que
eu tenho dito que vocês como brasileiros agora, que eu sei que a maior parte das pessoas que estão me assistindo amam Israel aqui, vocês têm um dever histórico agora. Eu fiz um vídeo que eu vou postar para vocês daqui a pouco, que Churchill ele falava que um dia a história vai bater nos seus ombros e ela vai te dar uma oportunidade de fazer coisas grandiosas. E quando esse dia chegar, existem aquelas pessoas que elas vão estar relutantes e despreparadas. E meu desejo é que você não seja uma dessas pessoas. Porque eu acho que está mais que provado que o povo judeu, Israel, é como uma força da natureza, indestrutível. Passaram persas, seleucidas, romanos, nazistas, egípcios, assírios, babilônios, todos aqueles que se levantaram contra Israel perderam, e não só isso, como dizia Deus a Abraão, foram amaldiçoados, porque amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei aqueles que te abençoarem. Bom, meu conselho para você, em nome do Brasil, que esse presidente que não te representa, você possa, vai nas páginas do primeiro-ministro de Israel, do Estado de Israel, do Exército de Israel, e coloca ali, né, o seu apoio, as suas mensagens em português mesmo, a bandeira do Brasil, um coraçãozinho, a bandeira de Israel. E eu tenho certeza que isso para o israelense significa muito, porque o israelense se preocupa muito com política externa, com aquilo que as pessoas pensam a respeito de Israel. E veja como é interessante, porque eu estava com uma amiga algum tempo atrás e tinha um general do exército que estava com a gente, era tipo uma festinha assim, tipo na beira de um rio no norte de Israel, as pessoas comendo, provando queijos e tudo mais. E essa amiga falou como que ela amava Israel, como que ela, sabe, o amor dela. É Naíma, vocês conhecem, né? E o pai dela é síria. Então, e esse general, um general do exército, desabou a chorar, porque emocionava ele saber que enquanto o mundo criticava e odiava Israel, existia alguém que estava declarando o seu amor, né, o seu favor a respeito de Israel. O israelense, ele se importa muito com essas coisas. Então, demonstre seu amor. Eu acho que as redes sociais é um caminho que você pode fazer isso, não te custa nada. E é claro que existe aquilo que nós chamamos de diplomacia pública. Para você ser um diplomata, para você ser uma pessoa que vai ser um diplomata, você não precisa apenas estar na ONU ou assim, ser um funcionário de um governo. A diplomacia pública é fazer isso daqui que eu estou fazendo agora. É você compartilhar a verdade, falar para o mundo aquilo que são os fatos, né? Você não precisa tomar lado, você pode falar apenas os fatos, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Então, nesse sentido, vocês estão convidados aí. Eu posso deixar depois nos comentários também as redes sociais que vocês podem declarar o seu amor por Israel. Eu vou fazer isso. Assim que esse vídeo for postado, você pode voltar e eu vou deixar aqui nos comentários as redes sociais que você pode, do primeiro-ministro, do Estado de Israel, do Exército, enfim, que você pode compartilhar o seu amor por Israel. Mas também te convido a compartilhar essa live, né? Eu também tenho tentado informar aqui para as pessoas tudo o que tem acontecido, e nessa página eu vou dar um espaço para vocês também falarem sobre isso. Deixa eu ver aqui mais o que vocês... Ok, pessoal, então vocês viram que um pouco da história, e muita gente fala o seguinte: Renato, não é o Brasil que está contra Israel, é o governo brasileiro, você tem que separar o governo do povo. Eu concordo em número, gênero e grau. Porém, contudo, todavia, quem é que representa o Brasil lá fora? É o governo, pessoal. É o atual governo brasileiro, que insiste, o presidente atual brasileiro insiste em repetir a narrativa de organizações T e do regime iraniano. Cara, assim... E não é só o presidente brasileiro não, tá? Não é só o presidente brasileiro não. Ele repete o que ele ouve de outros líderes, se eu não me engano, o primeiro-ministro espanhol, alguma coisa assim também, falou isso lá na ONU, o presidente da Turquia, vários outros países insistem em repetir a narrativa dessa organização T, certo? Que o Irã apoia, enfim, e passa vergonha. Então, assim, eu acho
que isso afeta todos os brasileiros. Porém, uma coisa interessante a se falar é o seguinte, o governo israelense sabe separar, porque é o seguinte, Israel via, né, quando estava tudo normal, infelizmente hoje Israel está fechado, via milhares de brasileiros chegando ali, pessoal. Então, uma coisa, o governo brasileiro está falando uma coisa e o povo está vindo visitar Israel. Então, peraí, tem alguma coisa dissonante aí, e realmente tem, tá? Então, é isso que eu queria falar. Siga lá o Isaac Levi nas redes sociais, vou falar de novo, um amigo que está passando por um momento terrível, não só ele, como todo Israel, certo? E vamos continuar acompanhando aí cenas dos próximos capítulos, tá certo? Muito obrigado, fique na paz, shalom, tchau, tchau.